Presidente, o senhor falou sobre, destacou a China, sobre a digitalização. Você também se baseia, o IBGE, nos países BRICS mais? Então, nesse ano 2024, o Brasil lidera o G20. Então, nossas atenções estão mais voltadas para o trabalho efetivo com os Institutos Nacionais de Estatística desses países, né? Mas em 2025, o Brasil deve liderar, então, o grupo de países dos BRICS ampliados. E é nesse sentido que imaginamos que a experiência que aqui está sendo desenvolvida no âmbito do G20 possa oferecer subsídios melhores, inclusive, para que, então, a partir do ano que vem, tenhamos uma congregação e uma cooperação técnica mais avançada no âmbito dos BRICS. O que você busca de cooperação técnica, por exemplo, com a Rússia? Então, nós teremos esse ano, inclusive, um encontro dos chefes dos Institutos Nacionais de Estatística dos países dos BRICS. O IBGE faz parte, tem participado, inclusive no ano passado fizemos uma reunião muito importante na África do Sul, que estavam os companheiros da Rússia, uma instituição muito capacitada, e temos tido, inclusive, um entrosamento no que diz respeito a construir melhor informação a respeito não apenas dos nossos dois países, mas que sirva melhor para a governança, para a coordenação estatística e demonstração da realidade no âmbito dos demais países que contemplam os BRICS. É muito interessante também a sua fala sobre monitorar, verificar os trabalhadores que usam a internet, que a China está muito avançada quanto a isso. Poderia explicar sobre isso e como a China poderia cooperar com o Brasil? Então, a China está realizando uma pesquisa muito importante do ponto de vista econômico, que avança na identificação de valor agregado em atividades que não são comuns de ser medidas, capturadas, né? Como, por exemplo, o comércio online, ou mesmo as ocupações e atividades que resultam nas redes sociais monetizadas. Há um conjunto grande de jovens, de trabalhadores que ganham a vida, inclusive, operando as redes sociais. E isso não está sendo incorporado pela contabilidade nacional tradicional. Então, isso faz com que o produto interno bruto, muitas vezes, pode estar aquém, está subestimado, digamos assim, quando você não consegue contemplar atividades próprias da era digital. E a China vem fazendo um esforço metodológico muito importante de procurar medir isso. Então está em curso uma pesquisa que nós estamos acompanhando, inclusive para poder ter a possibilidade de, ao melhor compreendê-la, avaliar a possibilidade de ser incorporada aqui no Brasil. Você poderia falar um pouquinho, a sua fala foi bastante interessante, sobre dados e soberania nacional, a importância do IBGE quanto a isso. Esse é um tema caro para o IBGE, porque o IBGE foi construído na década de 30, 1936, justamente para ser o coordenador dos dados oficiais do país, né? E hoje nós identificamos que há um conjunto de informações, dados, sobretudo pessoais, que são capturados a partir da presença de corporações transnacionais, né, que obtêm os dados brutos a partir das decisões individuais daqueles que utilizam as redes sociais, no que concerne a mensagens, a compras, a vídeos, músicas, a decisões de trajetos de localização, que formam, na verdade, um sistema de informação que serve basicamente para essas empresas operarem novos modelos de negócio extremamente de obtenções de lucros extraordinários que não pagam impostos e que são, na verdade, a captura de informações que instituições como o IBGE e que quem toma decisão, o presidente da República, governadores, não dispõem dessas informações. Então, essa questão da soberania das informações, quando a esfera pública, ela de certa maneira, vai perdendo importância diante dessa nova esfera privada de coordenação e domínio das informações da era digital. E sobre os índices que serão divulgados, serão 4 ao longo do ano, né? Pode falar sobre o índice que será divulgado no próximo dia 9? Sim, dia 9 nós queremos trazer aqui um caderno sobre o tema da desigualdade no âmbito do G20, usando, inclusive, informações próprias
dos objetivos do milênio, os ODS sustentáveis, na verdade, que trazem então a possibilidade de você ter informações que são comparáveis entre os países para perceber o grau de heterogeneidade que diz respeito a esse conjunto de países que se apresentam como os mais ricos do mundo do ponto de vista do seu PIB, mas que detêm diferenças bastante significativas, e nós teremos condições então de identificar essas diferenças nas diferentes dimensões que esses dados permitem oferecer. No dia 9 é desigualdade social, né? Exatamente, desigualdade. Quais são os outros três? Então, desigualdade, nós temos o trabalho que estamos fazendo em torno da economia de cuidados, que é toda essa parte importante relativa ao processo de envelhecimento da população, que aumenta o número de pessoas com mais idades, o cuidado que é feito geralmente em casa, mas não é também contabilizado como produto interno bruto. Nós temos outra informação que estamos trabalhando no âmbito do G20, que diz respeito àqueles que vivem em condições de rua, moradores em condições de rua, uma metodologia própria para medir isso, identificar, que nós não temos hoje no âmbito internacional. E também trabalhando sobre o tema de criança, adolescente, especialmente porque esse segmento que já nasceu se constitui, daqui a 26 anos, na força de trabalho de 2050. Então, que situação nós temos hoje, especialmente olhando o segmento da infância e adolescência no âmbito do G20? E como está sendo o diálogo com os outros institutos de pesquisa dos países do G20? É muito bem recebido. Nós estamos ainda no início, vamos dizer assim, dessa construção. Temos tido o apoio de instituições multilaterais, como a Unicef, a UNFPA, a Organização Internacional do Trabalho, que vem nos apoiando com o objetivo de fato, termos eventos que possam produzir abordagens e subsídios que contribuem para os ministros das diferentes áreas, bem como para os presidentes e chefes de estados que estão no âmbito do G20.